Estamos aqui falando de Miami, né? Há muitas de nós aqui na Flórida também, eu sei que outras em outros países e no Brasil. Muito obrigada por todas que entraram no grupo e também não só as que entraram no grupo, quanto as que convidaram amigas. E continuem. Quando verem alguma matéria interessante e quiserem compartilhar, por favor. E também aqui nesse grupo tem mulheres maravilhosas, profissionais maravilhosas da área de business coach, na área de coach de família, na área de health coach. Então, eu não vou apontar ninguém, mas fiquem à vontade para se apresentarem, porque isso aqui é um grupo para não é um grupo é um grupo de suporte, mas um suporte divertido, um suporte interativo. Plano do ego hoje. Eu vou estar discutindo o papel do ego nas nossas vidas, muitas vezes em referência à minha própria vida, que é o ego que eu conheço, né? Então, hoje, nós vamos aprender a falar sobre o ego. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito clara é que nesses milhões de anos, de 30 anos ou mais que eu venho estudando spirituality, que na época que eu vim estudando, que eu comecei, até hoje em dia eu ainda ouço, muita gente falando da importância de se desvencilhar do ego, de culpar o ego, de chamar as pessoas de egoístas, contextos de egoístas. Então, no ego, né? Não ego, e aquela coisa toda. E isso nunca caiu muito bem comigo, sabe? Porque eu acho que para nós termos sabermos quem somos, não só precisamos do nosso ego, como precisamos nessa dimensão, né? Aqui onde nós estamos. Então, se eu tô precisando ter um corpo, ter um ego, por quê? É porque eu estou precisando aprender. Essas são ferramentas de aprendizados. Cada um de nós, na vida do outro, é uma ferramenta de aprendizado. E o nosso ego, por que é tão ou perseguido, ou ignorado, marginalizado às vezes, né, esquecido? E são exemplos, eu gostaria de compartilhar, de como a gente começar a interagir com esse ego, dizermos para o nosso ego, te amo, te odeio, o que for que estiver acontecendo na hora, mas ter um relacionamento. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, sempre. Também não é assim. Por quê? Porque a vida, ela é cíclica, ela é de altos e baixos. Então, tá puta com teu... Mas se relaciona com ele. Tipo, como é que fala? Acknowledge, né? Tome conhecimento que ele existe. Se entenda. Senta e toma um café com o seu ego, sabe? Pra ver qual é. Porque a maioria das pessoas que eu já vim ajudando, a maioria até sabe, ou sonha, ou pensa aonde elas querem chegar. Mas elas não têm a visão espiritual do negócio. A maioria das vezes é onde os outros querem chegar também. Entendeu? É isso que eu quero trazer a atenção para o nosso ego, a atenção da importância do ego no nosso awareness, na nossa espiritualização. É isso que eu quero falar sobre o ego. E para nós aprendermos a lidar com o nosso ego, a cada vez de uma maneira interativa, trazer coisas relacionadas ao ego que estão no subconsciente, foi durante o meu curso de Psychosynthesis
E a gente aprendeu bastante sobre disassociation ou association, ou sur personalities, enfim, das entremanhas, das personas que a gente cria, os archetypes, e por aí. Aí eu, tudo bem, mas será que esses archetypes, essas personas, elas coexistem ali, certo? Ou elas duram um período, aí param. Não, não é assim. É tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? A gente não passa uma hora sendo uma pessoa, aí 2 anos eu sou aquela pessoa. Não, a gente é tudo ao mesmo tempo agora. O que é nosso diferencial, então? Como que nós nos encontramos nisso, num projeto maior da vida, né? Através do nosso ego, através da nossa consciência, através do nosso impacto, através das nossas ações, através do nosso corpo, através das coisas que sentimos, que vemos, das emoções que vivemos, mas extravasamos. Entrou, tem que sair. Entre e sai, dar e receber. E por aí vai. Então, essa meditação sobre o ego, ela é simplesmente, tem de investigação, um pouco de investigação, que é a investigação que a gente pode ir para ver basicamente aonde tipo de ego nós estamos operando no nosso dia a dia, né? Porque você tem um ego dentro da gente, a gente tem um ego de quando nós éramos 15, 20. Cada idade tem o seu ego e vai, né? E a ideia é se desenvolver com a vida e massageando esse ego. Só que o que acontece às vezes, parece que nosso corpo, nossa mente, nosso espírito vai evoluindo e o ego, por algum motivo, algum pedra no caminho, deu uma parada ou deu uma arranhada, sabe? E de vez em quando arranhou ali, de vez em quando a ferida dói ou a cabecinha aparece. E quando o tempo vai passando, a gente vai ficando, né? Modo operandi desse ego. Então a meditação é o seguinte, você vai num ponto, você faz a sua meditação, e a meditação tem uma pergunta. Eu sempre dou uma variada nessa pergunta, mas é uma pergunta bem direcional. E é para você ir, aí você vai num ego, vai meditar e vai ver que ego vai aparecer para você. E num dos primeiros grupos de estudo que eu fiz isso, teve uma menina que teve uma experiência fantástica. E eu achei muito interessante, porque ela... Então, how old is your ego? Quantos anos tem seu ego? Foi engraçado, porque... Ai, gente... eu tinha ido lá para um Spiritual Happy Hour, para ver qual era. Numa loja esotérica aqui perto de casa. E chegou lá, né, uma mesa super bonita, a gente sentado no chão, uma caveira de quartzo. Não, de ametista. No meio, assim, aquela coisa sólida, bonita, assim, né? Aquela beleza mórbida, no caso, mas super clara e divina. E esperamos. Aí a healer, ou a pessoa que ia dar lá a meditação, liderar lá, não apareceu. Se vocês quiserem, eu conduzo o meeting. Eu tô com uma metodologia de meditação que eu inventei e eu queria ver o que vocês acham, se vocês gostariam de participar dessa aprendizado comigo, no caso, né? Aí eles, tudo bem, toparam. Fizeram uma meditação, liderei a meditação e tudo mais, e a primeira pessoa, eu sempre vou contar essa história porque ela me marcou, foi tão interessante, porque me botou assim, de cara, que eu tinha que apresentar uma solução, agora o que você faz com isso, entendeu? Porque eu tinha feito a meditação, eu tinha usado em mim mesma e eu estava tendo a ideia de começar a usar aqui e ali com algumas clientes e num dia de nada eu decidi usar
com 10 pessoas, 10, 15, não sei. Pessoas de uma vez só. E liderar o meeting lá, né? Eu falei, ferrou. Aí a menina falou pra mim, então. Ela falou, eu fui 2 anos de idade. Aí eu falei, sério? Ela falou, eu tenho um ego de 2 anos de idade. Aí ela falou assim, eu falei, e o que significa isso pra você? O que você acha? Aí eu dei um tempo para ela processar, né? O que ela via de 2 anos no campo dela, que ela foi aos 2 anos. Aí ela volta, né? Pensou, voltou com suas próprias conclusões lá. Aí ela falou assim, quando não fazem o que eu quero, eu dou chilique. Igual uma menininha de 2 anos. De 2, 3 anos. Eu falei, entendi. Falei, nossa, que fantástico, que agora você, né, tá consciente, trouxe pro consciente que é assim que você opera. Aí ela acabou rindo. Porque é aquela coisa assim, eu apresentei a solução, aí eu achei que eu tava com a mão feita, sabe? Eu falei, acabou meu serviço aqui, elas, né, se tocou do que ela tá fazendo, mas aí eu senti que a energia dela começou a baixar. Ela ficou feliz, tchum! Aí ela baixou, começou a baixar. Porque ela achou que ela era uma menina de 27 anos, que ela achou que ela era incompetente, porque ela estava operando com ego de 2 anos de idade. Ela ia sair dali de uma meditação de 15 minutos e resolver a vida inteira dela que ela não ia ser reativa? Provavelmente não. Porque mudar um hábito é disciplina, é a liberdade da disciplina. A liberdade é o que nós queremos, mas é a liberdade da disciplina, que é a disciplina que vai trazer o que a gente envisiona na nossa vida. É a disciplina. Então, dessa disciplina é a semente. A disciplina é a semente. Então, ela desabrochou, a semente desabrochou. Por quê? Porque ela trouxe para o campo de awareness, do autoconhecimento. Quando eu senti que a energia dela, que a frequência dela baixou ali, começou a ficar pesada, que ela ia... não é o meu objetivo, né? Meu objetivo é que as pessoas, depois que encontrem comigo, ou trabalhem comigo, ou conversem comigo, o que quer que seja. Quando as pessoas interagem comigo, eu quero que elas saiam com o sentimento que elas são melhores do que elas eram. Que eu fiz um impacto na vida delas, que fossem 5 segundos ou 5 horas, ou o que quer que seja. Esse é o meu grande objetivo. E eu não ia deixar essa menina ir para casa com essa batata na mão dela. Aí eu falei para ela assim. Eu falei, pois é, tudo tem o seu lado positivo. O lado contrário, né? Dos extremos. Dia, noite, meio-dia, meia-noite, tem os pontos extremos e entre as horas você vai se encontrando. Tanto que o yin yang, o Dao, ele gira. Aí eu falei pra ela, se você tem 2 anos, o que é de super bom em 2 anos? O que você considera? Outra vez, não tem nada a ver comigo, porque não é pra mim, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Meu trabalho aqui é guiá-la, né? Eu só tô holding her hand. Então, eu falei pra ela, então peraí, 2 anos de idade, tá bom, você tem 2 anos de idade. O que em 2 anos de idade, nos 2 anos de idade, o que você acha de você, em você? O que você gostava em você quando você tinha 2 anos de idade? Aí ela falou pra mim, wonders, que ela falou. Eu era muito curiosa. Eu adorava novidade. Eu sempre queria saber o que estava acontecendo, o mundo. Que é aquela curiosidade mais exploradora, né? Aquela coisa mais wonder. Ela falou, I used to wonder a lot. No sentido da curiosidade pela vida. Eu falei, boom. Aí sim, a gente ancorou. A gente ancorou e ela estava complete.
sabe? Ela já podia ir embora dali. Porque todo mundo queria compartilhar. Todo mundo teve uma história. Teve uma outra que ela estava falando, ela devia ter uns 40, uns early 40s, uns 41, 2 e tal. E ela, maybe even late 30s, who knows? E ela começou a falar que foram os 17 anos dela. Aí ela começou a falar, ela fazia assim, ó. Ela começou a encurvar, ficar pequena. Eu tava meio de lado dela, ela encurvou assim. Aí eu falei, não. Parei ela na hora, falei, pode parar. A gente tá aqui te escutando, você estica e nós vamos te ouvir. Aí ela recomeçou. Para encurtar o babado, no caso dela, ela falou que ela foi nos 19 anos, 17, falei que já não lembro direito. E que ela tinha ido lá terminar com o namorado. E um episódio que ela terminou com o namorado dela, que ela sofreu muito. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente vai investigando mais. Aí, algumas vezes ela tentou baixar, a gente subiu ela. E 2 semanas antes, ela tinha terminado o namoro. Conclusão. A conclusão desse caso foi a seguinte. A gente ancorou também, tarará, mas a conclusão no caso dela era que era uma mulher de 40 e poucos anos, se relacionando emocionalmente como uma 17, 18, como uma adolescente. Imaturidade emocional. Certo? E aí vai se machucando. O que gera? Uma das coisas que gera a dor no coração, heart attack, coisa no útero, são exatamente esses amores mal curados. Então, o ego. Eu comecei a falar do ego, tô aqui há meia hora, não falei direito ainda, né? Mas, enfim, acho que vai ficar para outro vídeo, gente. O ego é o que nos dá essa identificação. Aliás, eu falei do ego bastante, dei exemplos. É que eu ia falar umas outras maneiras de integrar o ego e coisa e tal, mas aí fica para próximas, que é muita coisa. Essa eu falei mais da minha meditação do ego. E eu tenho que aprender para editar esse vídeo, porque eu acho que tá enorme, 25 minutos. Mas, brincadeiras à parte, essa que é a minha história com o ego. Eu criei essa meditação que é exatamente para nós irmos lá, ver os bugs, ver os cookies, ver as coisas que estão acontecendo no nosso subconsciente, mas a gente vai de maneira carinhosa, amorosa, compreensiva. A gente vai como nós somos hoje, a gente vai lá visitar e resgatar. A gente não vai botar dedo na ferida, a gente vai trazer à tona e vamos devolver para nós mesmos de uma maneira transmutada pelo o que nós tínhamos de melhor naquele determinado ponto e tempo de espaço no qual nós existimos, vamos existir ou continuamos a existir. Enfim, cada um acredita no que acredita. Eu tenho as minhas crenças também, eu não acho que o tempo seja linear, mas não vou entrar nessa parte do Quantum Physics, que inclusive é a base do meu trabalho. Mas isso também fica para uma outra vez, e vamos aprendendo juntos.